Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um culto de oração no meio da semana. Graças a Deus nós temos esse privilégio de nos reunirmos, além do domingo, dia de quarta-feira, para estar aqui com os irmãos, adorando e louvando ao Deus bendito, Deus eterno. Também quero dar as boas-vindas, para o pessoal que está nos acompanhando. Que Deus possa nos abençoar, os que estão presentes e os que estão também online conosco. Vamos orar neste momento, irmão, mas antes, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma pequena leitura no Salmo 121. Salmo 121, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Salmo 121, iremos ler apenas os dois primeiros versículos, 1 e 2. Em seguida irei orar. E a gente já vai iniciar os cânticos. 121 é um cântico de romagem. Diz assim: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. E obrigado, ó Pai, porque Tu és o nosso refúgio verdadeiro. Tu és o nosso socorro no tempo de tribulação. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos fortaleça, pois passamos por um período difícil na humanidade, período de pandemia, onde muitas pessoas perderam a esperança. E nós sabemos, ó Pai, que precisamos de Ti em toda e em qualquer situação. Por favor, Senhor, fortalece o nosso coração e que possamos sempre olhar para os montes, sabendo que de lá, ó Pai, Tu vens, Tu virás em nosso socorro. Seja conosco, seja com a Tua igreja, seja com cada família da Tua igreja. Oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar hoje uma música nova, que é esse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 121. Vamos cantar bem bonito, bem alegre, bem forte. Tua vida, vem
Ainda em pé, nós vamos agora cantar uma sequência, vários corinhos, bem alegres. Começando com o Senhor meu pastor. Pelo vale da sombra da morte, ainda eu aqui, pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda eu aqui, pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda eu aqui, pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Senhor, com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em roda de Jerusalém, estão assim é o Senhor, em toda o seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Além diante dele a terra, nós espelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Eu vim daqui. Sopra agora, Senhor, novamente aqui, em um dia
novamente aqui. Em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós reunidos aqui. Só pra louvar o Senhor, se o meu povo que se chama o meu nome se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo que se chama o meu nome se converter, os seus caminhos perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Eis que venho sem demora para buscar os que são meus, frutos de Jesus, e com eles subirei. Eu estarei, eu vou ver um novo céu, andar na nova terra, morar na santa Jerusalém. Vou ver um novo céu, morar na nova terra, morar na santa Jerusalém. E agradável é viver juntos os irmãos. Aí Deus determina sua bênção, sua unção. Bom e agradável é viver juntos os irmãos. Aí Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu caminho e amor. Vamos amar uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo verá e saberá. Somos todos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor. Como que é bom dos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Meu irmão e minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor. Como que é bom dos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Amém. Neste momento, vamos orar com o irmão Neilton. Santo Deus, amado Pai, Deus grandioso, todo-poderoso,
Muito obrigado, Senhor, por mais essa reunião que nós temos, Senhor. Que nós possamos glorificar, exaltar o Teu santo nome, Senhor, em cada momento de nossas vidas, Senhor. Assim como nós cantamos, Senhor, como é bom e agradável estar reunidos os irmãos. Que nós possamos, Senhor, ter um momento de comunhão, Senhor, ter um momento de adoração, Senhor. Que nós possamos ser encontrados por Ti, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento, Senhor, de aprendizado, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e mais do que isso, praticar a Tua palavra, Senhor, para que o mundo veja, Senhor, quem Tu és verdadeiramente, Senhor, através das nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ter um coração, Senhor, ousado, Senhor, na pregação da palavra, que nós possamos anunciar, Senhor, aos povos a Tua palavra, Senhor, a única que pode nos trazer salvação, Senhor, só em Ti, Senhor, podemos ter salvação. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Abençoa a palavra que será ministrada nesse momento. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos que estão presentes, Senhor. Abençoa a vida daqueles que não puderam se fazer presente nesta noite. Que em tudo, Senhor, nós glorifiquemos, Senhor, o Teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, humildemente, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Uma alegria e satisfação vê-los aqui nesta noite. Nós estamos, pelas quartas-feiras, irmãos, fazendo uma exposição do livro de Salmos. Nós chegamos ao final dessa coleção de salmos chamado Salmos de Romagem, que vai do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. No Salmo de número 132, o salmista ele fala sobre a importância que o peregrino nesta vida deve dar à casa do Senhor. Ele deve ser zeloso pela casa do Senhor. No Salmo de número 133, ele fala agora do povo, ele não fala mais da casa, mas ele vai falar da importância fundamental da unidade em que é maravilhoso o povo de Deus estar reunido. Ele vai falar isso sobre a comunhão. Salmo de número 133. No Salmo de número 134, nós vimos então, na quarta-feira passada, a importância do sacerdócio. Completa-se aqui o quadro que nós temos de alguém que está peregrinando para Jerusalém, que dá importância à casa de Deus, está na casa do Senhor, dá importância a chegar em Jerusalém, ver aquela multidão de irmãos e amigos juntos para oferecer sacrifício a Deus. E aqui o salmista, o salmo, ele vai terminar essa coleção de salmos de romagem mostrando a importância daqueles que ministram na casa de Deus, que assistem na casa de Deus. O salmo vai começar dizendo: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. E eu mostrei para vocês que essa é uma linguagem, irmãos, mais técnica para os sacerdotes e os levitas. Nós, às vezes, lemos esse salmo no culto, né, achando que é para nós que somos servos de Deus, que estamos indo para a casa de Deus. De uma maneira geral né, e nós podemos fazer essa aplicação. Todos nós somos servos de Deus. Mas aqui o salmo ele aponta para aqueles que ministram na casa do Senhor. Nós vimos então que o contexto desse salmo era quando as caravanas estavam chegando no finalzinho do dia, estava havendo a troca de turno, o serviço da noite, e no serviço da noite não tinha oferecimento de sacrifício, nem o coral de levitas cantando. Por isso, essa caravana que estava chegando nas horas da noite, ela então conclama, ela exorta, ela convida que os sacerdotes e levitas continuem adorando a Deus,
né, mostrando que o sacerdócio ele é importantíssimo para o povo de Deus, tanto pela parte da manhã quanto pela parte da noite. Eu mostrei para vocês então, irmãos, que essa aqui é a finalidade, nos mostrar que devemos adorar a Deus de uma maneira interminável. Por isso que nós mostramos para vocês nesse salmo. Em primeiro lugar, nós vimos aí então uma assistência interminável. É esse o convite que os peregrinos que iam para Jerusalém pediam, né, que vocês que assistem não terminem, né, vamos continuar adorando a Deus nas horas da noite. Ele merece, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele merece ser adorado, não somente, né, nas horas da manhã, mas também por todas as horas de nossa vida. E deve haver essa assistência, esse culto a Deus de maneira interminável. Em segundo lugar, nós vimos, né, que essa adoração ela deve ser infindável, né? Os peregrinos que estavam lá em Jerusalém, eles estavam pedindo a bênção dos sacerdotes para que eles erguessem a mão para o santuário, onde estava a arca de Deus, a lei, né, a presença simbolizada de Deus. Eles dizem, então nos abençoe, para que nós cantemos ao Senhor, né, que seja abençoado, nós bendizermos ao Senhor nas horas da noite, nos abençoe. E eles pedem para que essa adoração a Deus seja infindável, né, e seja abençoada. Por fim, nós vimos aí então uma bênção, né, inacabável. A bênção de Deus para aqueles que o adoram é inacabável, né, não acaba. Né, e vai dizer aí, de Sião te abençoe o Senhor, os sacerdotes respondem, o Criador dos céus e da terra. Se Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, então Ele pode nos dar bênçãos no céu e também pode nos dar bênçãos aqui na terra, porque tudo é dele. E essa bênção de Deus, irmãos, ela não acaba, né? Ela sempre assiste aqueles que são adoradores e o adoram em espírito e em verdade. Eu queria então, nesta noite, fazer algumas aplicações que o Salmo nos deixa, traz a lume para as nossas vidas de maneira prática nesta noite. Eu fiz a explicação do Salmo na quarta-feira passada e eu queria então trazer essas explicações, essa aplicação para a nossa vida nessa noite, à luz daquilo que estamos lendo nesse Salmo de número 134. Não era, irmãos, propósito do salmista trazer essas aplicações, mas essas verdades, essas doutrinas, elas emanam desse salmo, e eu queria então que você percebesse comigo e levasse isso no seu coração. Vamos ver aqui então. Em primeiro lugar, eu queria que você visse, percebesse que nós não temos mais um templo para ir em Jerusalém e nós não temos mais um sacerdócio. Por quê? Porque, irmãos, agora, no tempo da graça, nós somos sacerdócio de Deus. Isso é chamado, na teologia reformada, né, do sacerdócio universal dos crentes. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes intercedendo por nós. Eu queria então começar aqui contando essa história. Né? No período da Idade Média, nós vamos ver a Igreja Católica Romana dizendo para os fiéis que eles deveriam ir para a igreja, porque não havia salvação fora da igreja. Se você não estivesse dentro da igreja, você não tinha a salvação. Só eram salvos aqueles que estavam na Igreja Católica Romana. Por isso as pessoas, elas temiam tanto receber uma carta de excomunhão. A bula papal de excomunhão significava que você estava no inferno. E as pessoas temiam demais isso. Lutero, todos nós conhecemos, foi aquele grande reformador, audacioso alemão, monge agostiniano, que se levantou, queimou a bula papal em praça pública e disse: não, nenhum homem tem poder de colocar alguém no céu ou no inferno. Somente quem pode colocar alguém no céu e no inferno é o Senhor Jesus Cristo.
Ele foi quem comprou a nossa salvação na cruz do Calvário e mais ninguém tem poder sobre a salvação das pessoas. A partir desse momento, irmãos, Lutero estava atacando o sacerdócio papal, o sacerdócio dos papas, dos padres, dos sacerdotes, porque eram eles que diziam: vocês dependem de nós para que nós os levemos até a presença de Deus. A partir de agora, o sacerdócio, ele é universal, porque sempre foi assim, é bíblico. O Senhor Jesus Cristo, ele rasgou o véu do santuário, abrindo agora, irmãos, oportunidade para que eu e você, lavado pelo sangue dele, possamos entrar no Santo dos Santos, onde era o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, e era tanto medo de que a pessoa fosse fulminada se tivesse em pecado, ou de repente tivesse um ataque cardíaco, que eles amarravam uma corda no pé do sumo sacerdote e colocavam uns sininhos na orla do seu manto, para que eles ouvissem que ele estava se mexendo lá dentro, se movendo. E eles então amarravam, porque se Deus o fulminasse, eles então puxavam pela corda, porque ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Porque na lei de Moisés, o sacerdote ele só poderia entrar na presença de Deus, no Santo do Santo, onde estava a Arca da Aliança, para fazer propiciação pelos pecados do povo, uma vez ao ano. E nós vamos ver então que Cristo, quando ele morre na cruz, o véu é rasgado, para mostrar, irmãos, que agora eu e você, qualquer pessoa, é sacerdote e pode oferecer a Deus sacrifício de louvores e também pode pedir a remissão dos seus pecados. Eu quero abrir alguns textos com vocês para que vocês comprovem isso. Somos, a partir de agora, sacerdócio santo. Essa é a primeira aplicação. Abra comigo para 1 Pedro, capítulo de número 2. Essa é uma doutrina, irmãos, fundamental da reforma protestante, por isso que nós somos reformados, porque a Bíblia diz isso. 1 Pedro, capítulo de número 2, versos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhada. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro, ele explica para a igreja que a partir de agora, eles não precisam mais de sacerdotes, como era na antiga aliança, para levar suas ofertas a Deus, seus dízimos, não. A sua adoração, eles não precisam mais de alguém. Eles agora são sacerdócios. Perceba que ele começa dizendo que vocês são pedras vivas. Nós não precisamos mais de templo. Quem é o templo? Você é o templo, você é a pedra. Você faz parte do edifício do templo da igreja de Cristo. Você é a igreja. E ele vai dizer aqui também: você é sacerdócio santo. Você é sacerdócio real, diz no verso de número 9. Você não precisa mais de ninguém para poder levar sua adoração a Deus. Na antiga aliança, o povo judeu precisava de alguém que oferecesse os animais, que oferecesse, que apresentasse os seus dízimos. A partir de agora, o Senhor Jesus Cristo aboliu tudo isso na cruz do Calvário.
E o Senhor Jesus, irmãos, a partir de agora nos ensina que você pode, como sacerdote de Deus, apresentar seu culto, sua adoração ao Senhor. Você não precisa de ninguém. Você pode ir até o culto público e apresentar no altar de Deus, ou seja, na igreja, quando os crentes estão reunidos, no momento do culto, você pode oferecer o seu louvor. E também você pode oferecer seu coração, você pode oferecer os seus caminhos em sacrifício a Deus. À medida que você se arrepende dos seus pecados, tenciona viver uma vida santa, você então está sacrificando a Deus. Todas as vezes que nós vivemos uma vida de sacrifício ao Senhor, em jejum, em oração, isso é apresentável a Deus. Você está levando o seu culto e a sua adoração ao Senhor. Então, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Você, a partir de agora, não precisa mais de ninguém. Você é um sacerdócio santo. Você pode fazer isso diante de Deus através da mediação do Senhor Jesus Cristo, né? Os nossos sacrifícios, as nossas orações, os nossos louvores não são aceitos em nós, mas na mediação de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando você, no nome de Cristo, apresenta seu louvor, sua oração, seu jejum, seus sacrifícios, Deus então aceita e abençoa e recebe essa adoração como era no Antigo Testamento. Agora, não mais de maneira espiritual, de maneira material, como eram os judeus sacrificando animais. Agora o nosso sacrifício, irmãos da Nova Aliança, é de uma maneira espiritual. E você então, em espírito e em verdade, vai louvar a Deus. E Deus então vai olhar o seu coração. E Ele vai ver se você está apresentando com fé. Ele vai ouvir sua oração de arrependimento de pecado. E Ele vai então perceber se essa oração é aceitável. E se for, Ele vai abençoar a sua vida. Por isso, meus amados irmãos, o sacerdócio, como eu disse para vocês, ele em Jesus Cristo é infindável. Até que Ele volte, nós continuaremos oferecendo culto, oferecendo sacrifícios ao Senhor, não como na antiga aliança, de maneira material, terrena, mas agora em espírito e em verdade. É isso que João, capítulo de número 4, verso 24, vai dizer. Então, é assim que Deus espera a sua adoração. Vamos ler? João, capítulo de número 4, verso de número 24. Vamos ler todos juntos o que diz aí? Leamos. Verso 23 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então está aqui a eficácia do seu culto. Está aqui a eficácia dos seus sacrifícios de louvores a Deus. Está aqui a eficácia do seu jejum. Deus, irmãos, está vendo o seu espírito, o seu coração. Se você está aqui de corpo presente, vindo adorar a Deus de uma maneira mecânica, de uma maneira impensada, que não valoriza esse momento de adoração ao Senhor, ligado a Ele em espírito, na mediação do Senhor Jesus Cristo e no poder do Santo Espírito, então você não está funcionando, né, como sacerdote, e o que você está fazendo aqui não é do agrado do Senhor e não comunica no final bênçãos espirituais para a sua vida. Por isso, quando nós estamos vindo à casa do Senhor, nós temos que fazer como salmista: alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. E esse espírito de alegria deve transbordar nos louvores. Você então tem que estar conectado, fazer esse link com o Espírito Santo para lhe ajudar. Na hora do sermão, você ter aqueles sentimentos, né, de ser edificado, de você ser amadurecido, você crescer na fé pelas verdades divinas, e você então pedir na mediação de Jesus Cristo que Ele receba o culto que você está dando através dos seus cânticos e através de prestar atenção à mensagem da palavra de Deus. Percebam, irmãos, então, que Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A segunda colocação que eu quero que você preste atenção aqui, primeiro é que o sacerdócio, ele, irmãos, é infindável, ele continua, ele não acaba, só muda a forma. Nós vimos isso. O culto também ao Senhor, irmãos, ele também é infindável. Ele continua, só muda a forma. Eu queria que você prestasse então aqui atenção. O Salmo 34 vai dizer isso. Que os peregrinos, eles chegam na hora da noite e exortam os sacerdotes e levitas que continuem em adoração a Deus nas horas da noite. O verdadeiro crente, ele tem que entender que o culto a Deus, ele é infindável. Nós aprendemos, irmãos, e eu li para vocês, né, a história de judeus que eles permaneciam no templo de dia e de noite. Esse era o caso da profetisa Ana, nós vimos lá em Lucas, capítulo 2, verso 36 a 40, né, entendendo que o culto a Deus, ele deveria ser contínuo. Tinha pessoas que ficavam ali dentro do templo, orando e jejuando, diante da presença de Deus, irmãos, de uma maneira contínua. O Salmo de número 84, verso 4, vai nos dizer o seguinte, abra comigo, por favor. Salmo 84, verso de número 4. Esse salmo é o salmo, irmãos, que fala da importância dos tabernáculos de Deus. E ele vai dizer assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Percebam, o culto a Deus, ele deve ser contínuo. Há crentes que acham que o culto é somente no dia de domingo. Não é. Culto público acontece aqui, na igreja. Mas o culto da vida acontece onde você estiver. Quando termina o culto no dia de domingo aqui na igreja, inicia-se o culto da vida privada. Você tem que sair daqui entendendo que você deve louvar a Deus, você deve adorar ao Senhor por toda a sua vida. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Percebam, irmãos, que essa era a mentalidade do judeu da antiga aliança. E isso também, irmãos, tem que estar presente na nossa mentalidade. O Espírito Santo quer nos ensinar isso. Alguns crentes que vivem uma vida domingueiramente, vêm na igreja achando que o culto a Deus é somente no domingo. O culto a Deus, ele é diário. Conta-se a história do pastor João Calvino. Todos nós sabemos que ele foi um dos grandes reformadores. Lutero, ele é considerado o pregador da reforma. Calvino, ele é considerado como o sistematizador da reforma. João Calvino, entendendo isso, ele estabeleceu na cidade de Genebra, como pastor, que todos os dias houvessem culto em Genebra. Então, quando não havia culto na igreja principal, no templo, havia culto nas congregações. E ele colocou, um culto em cada dia da semana, para que em todos os dias na cidade de Genebra, ali na Suíça, houvesse culto a Deus de uma maneira interminável. Essa é a mentalidade. O culto a Deus não deve parar. Por isso, meus amados irmãos, eu quero que vocês percebam
que as nossas orações, os nossos louvores, o nosso meditar nas Sagradas Escrituras, né, deve fazer parte do nosso dia a dia, nessa peregrinação até chegarmos a Sião Celestial. Você deve prestar culto a Deus todos os dias, porque Ele é o Criador da sua vida, o Salvador da sua alma e o Consolador eterno. Aquele que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não abandona você e que abençoa você desde Sião. Por isso, entenda que o culto ao Senhor deve ser feito todos os dias. Na sua casa, você que é sacerdote do lar, e eu queria chamar a sua atenção, você que é pai de família, né, você tem que falar para sua esposa e para os seus filhos: vamos continuar o culto que começou na igreja. Nós vamos fazer aqui em casa. Louvor a Deus, leitura da palavra, orações. Vamos continuar a adoração ao Senhor, preparando o nosso coração para o culto público, quando nós vamos no domingo nos reunir com todos os nossos irmãos para adorar a Deus novamente. Isso deve ser, irmãos, entendido por nós, vivido por nós. Deus quer nos amadurecer com essas lições. O Deus que criou o céu e a terra merece o seu culto todos os dias da semana. E não somente um dia, que é o dia de domingo. Esse salmo, então, nos mostra isso, né? Os peregrinos necessitando dos sacerdotes, indo prestar culto a Deus, né? E esse salmo, então, nos mostra isso. Esse sacerdócio e esse culto deve ser interminável, até que Cristo Jesus volte para nos buscar. Mas aqui, irmãos, há uma terceira lição que esse salmo também nos ensina, que eu queria rememorar com vocês nessa noite. E o dia do Senhor também, ele é infindável. Ele não acaba. O dia do Senhor, que eu falo aqui, é o dia de domingo. Naqueles dias, os judeus, eles tinham as festas para ir adorar ao Senhor. Eles tinham um tempo específico. Na Nova Aliança também nós temos um tempo específico para adorar a Deus de maneira pública. Nós sabemos, irmãos, que não há dias que salvam. Você guardando um dia na sua vida, você não vai ser salvo por um dia. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses, capítulo 2. Abram comigo. Colossenses 2, versos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim: ninguém vos julgue, pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo aqui em Colossenses que os crentes na Nova Aliança não deveriam ser julgados pela guarda do cerimonialismo da Antiga Aliança. A partir de agora, não tem dia sagrado. Não tem. Todos os dias são santos. Desde que Jesus ascendeu aos céus, todos os nossos dias devem ser dedicados para o Senhor. Todavia, nós entendemos, irmãos, por causa dos 10 mandamentos, que há um dia específico para adoração ao Senhor. Vamos para Êxodo, capítulo de número 20, verso 8 a 11. Êxodo 20, verso 8 a 11. Aqui está os 10 mandamentos. E essa tábua da lei que trata acerca do nosso relacionamento com Deus, a primeira tábua, que contém os 4 primeiros mandamentos, vai falar que Deus, ele estabeleceu por todos os séculos um dia que deve ser guardado, irmãos, pelos piedosos, pelos crentes. E vai dizer assim, vamos ler? Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebam que aqui nós vamos encontrar uma lei moral que estabelece um dia para adoração a Deus, irmãos, pelos séculos dos séculos. Na antiga aliança, sábado aqui, irmãos, era o 7º dia. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o sábado e ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Os apóstolos entendem então que Deus, ele mandou guardar o sábado do dia da criação. A partir de agora, na nova aliança, nós guardamos o sábado da ressurreição de Cristo. Nós guardamos o sábado, irmãos, do descanso de Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos. Nós guardamos o sábado da redenção. Por isso, nós não guardamos como os adventistas, que guardam o sábado. Nós guardamos o domingo, porque nós esperamos, irmãos, ressuscitar dos mortos no primeiro dia da semana, como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E assim como na antiga aliança os crentes tinham um dia, nós também então temos um dia. Os apóstolos guardaram o primeiro dia da semana para culto, ministração da ceia, e nós também, irmãos, guardamos o dia de domingo. No Catecismo Maior de Westminster, que são símbolos de fé, e que está o resumo do entendimento teológico nosso, ele vai dizer na pergunta de número 116, o que se exige no 4º mandamento? No 4º mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento chama-se Dia do Senhor. Na pergunta 117 diz assim: como deve ser santificado o dia do Senhor? O dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo o quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares, que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Para este fim havemos de preparar os corações e com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para adorar a Deus no dia de domingo. Por fim, ele vai dizer assim: porque é o mandamento de guardar o dia do Senhor mais dirigido para os chefes da família ou outros superiores. O mandamento de guardar o dia do Senhor é mais especificamente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, ou seja, os governantes, porque estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos em embaraçar aqueles que estão debaixo da sua autoridade por meio de trabalhos ou recreações inapropriados. Por isso esse mandamento, ele é especificamente dirigido aos chefes de família e aos superiores.
Então esse salmo nos ensina isso. Na antiga aliança, o povo tinha um dia para guardar, para adorar e bendizer e cultuar ao Senhor. Na nova aliança, irmãos, em Cristo Jesus, nós também temos um dia, o dia da ressurreição de Cristo, que é o dia de domingo. Por isso nós saímos de casa e dizemos ao mundo: eu tenho um Deus e um Salvador que merece culto e adoração, e por isso eu vou adorá-lo. Bem, esse salmo, ele também nos ensina aqui uma quarta lição. Primeiro sobre o sacerdócio, sobre, irmãos, o culto, sobre o dia, e ele também aqui vai tocar em outro ponto, que é o levantar de mãos. Vai dizer aí, verso de número 2, Salmo 134, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Uma pergunta que você pode fazer é: pastor, por que na igreja presbiteriana nós não levantamos as mãos? Irmãos, o levantar de mãos era comum na cultura judaica. Levantar as mãos em adoração era uma postura bíblica. Nós vamos ver que Moisés estendeu as mãos em intercessão por Faraó. Salomão levantou as mãos em oração na dedicação do templo. A congregação israelita levantou as mãos e gritou amém e amém, quando a lei foi lida em Neemias 8:6. Então, levantar as mãos na hora da oração ou do louvor a Deus, irmãos, é uma postura bíblica. Isso aqui era normal para os judeus. Para nós, presbiterianos, não é tão normal vermos isso. Os pentecostais, eles levantam mais as mãos do que nós. Mas o levantar de mãos, ele tem um significado. E o significado, irmão, de levantar as mãos na hora da oração ou do louvor, tem o significado de expressar aquilo que está dentro do seu coração. Geralmente, a sua postura física demonstra como você está internamente. Então, quando você ora ajoelhado, você está mostrando diante de Deus quebrantamento, sujeição. Você está se ajoelhando, porque você não se ajoelha diante de ninguém, mas você se ajoelha diante de Deus. Então, a sua postura física, ela está mostrando que vai no seu coração. Se você levanta as mãos na hora da oração ou do louvor a Deus, também pode significar humilhação. Porque alguém que levanta, estende a mão, está fazendo como alguém que está necessitando de uma bênção. Lembram do mendigo? Como é que o mendigo pede esmola? Ele levanta a mão. Então isso também pode mostrar aquilo que vai, no seu coração. Alguém que levanta a mão é aquele que está pedindo e esperando que Deus ouça os seus louvores, sua oração, e pela sua misericórdia, entregue isso nas suas mãos, o abençoe. É alguém que está esperando a bênção de Deus. Portanto, irmãos, levantar as mãos não é proibido na igreja presbiteriana. Eu quero que você saiba disso. Nós não fazemos isso, muitas vezes no culto, para não mostrar uma falsa espiritualidade. Lembram? Todos nós estamos lembrados da postura dos fariseus. Eram aqueles que iam para as praças, batiam no peito, apontavam para os pecadores e diziam: eu não sou como esse aí. Então, nós não fazemos muitas vezes essas expressões de levantar a mão por causa disso, para não mostrar hipocrisia ou para que os outros vejam, pela nossa postura, ou nos julguem, pela nossa postura, a nossa o que estamos fazendo no culto, né? Então eu queria dizer para você, perceba que os peregrinos aqui, eles pedem para que os sacerdotes levantem as mãos e abençoem o povo. Então não há problema nenhum em levantar as mãos na hora da oração, ou você se ajoelhar na hora de orar, não tem problema nenhum.
O problema temerário é justamente você fazer isso para que os outros vejam. Se você fazer para que os outros vejam, você já recebeu sua recompensa. Mas se você fazer para Deus ver, né, Deus então dos céus vai te recompensar. E aqui há uma palavra. Não espere também que o levantar de mãos ou você se ajoelhar torne a sua oração mais eficaz. A maneira, a postura física que você fizer não vai fazer com que Deus ouça a sua oração de uma maneira melhor. Não. O que torna a oração, os louvores mais eficazes é a sua santificação, é a sua fé, é a sua humilhação interior, o seu quebrantamento. É isso que vai fazer com que Deus veja e recompense você. Então você pode levantar as mãos, você pode subir no monte, você pode se ajoelhar. Nada disso vai fazer com que você seja abençoado. Se o seu interior não estiver linkado, se o seu interior não estiver aberto e de uma maneira humilde e quebrantada, esperando que Deus ouça e lhe abençoe. Então não vai valer a pena fazer isso. É só para os homens verem. Por isso, muitas vezes, como presbiteriano, nós nos eximimos disso, né? E alguns até ficam acanhados, tá certo? De fazer essas expressões, né? Para que as outras pessoas não julguem. Olha ali o espiritualzão. Quer se amostrar, né? Levantando a mão. Olha aí, já deu um glória a Deus mais alto que todo mundo. Só para poder dizer que é o mais espiritual. Então tem essas coisas, né, irmãos, que nós precisamos levar em conta. Mas na sua maturidade, na sua relação com Deus, se você estiver tocado pelo Senhor, de levantar as mãos, ou de dar um glória, aleluia, em louvor por aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, ou um louvor que tocou você, isso não tem problema nenhum você manifestar isso no culto, tá certo? Ou espiritualmente, para Deus, sem precisar fazer movimentos físicos. Para finalizar, em quinto lugar, esse salmo aqui também nos ensina outra coisa aqui muito importante, que é acerca da bênção sacerdotal. Essa bênção também, ela tem que ser infindável. Infindável. Por que ela deve ser infindável? Percebam? Eles vão então pedir aos sacerdotes que levantem as mãos, e no verso de número 3 vai dizer: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. A prerrogativa de abençoar o povo de Deus na antiga aliança era dos sacerdotes. Deus entregou isso a Arão, e ao sacerdócio araônico. E nós vamos ver isso claramente lá em Números, capítulo de número 6. Abra comigo. Números, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, verso 22 a 27. Quem achar pode ler. Falarão a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e te direi e lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Irmãos, somente o superior, o maior, é quem pode comunicar bênçãos ao menor, ao inferior. Somente Deus pode fazer isso. É por isso que na igreja presbiteriana faz parte do ofício e da prerrogativa do ministro do Evangelho, diz a Constituição presbiteriana, administrar os sacramentos, celebrar casamento, supervisionar a liturgia e invocar a bênção do Senhor
a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Quem é que pode fazer isso? O ministro, o sacerdote eclesiástico, pedindo que Deus, pela sua graça, assim como era na antiga aliança, o Senhor comunica essas bênçãos ao povo do Senhor no final do culto. É prerrogativa do ministro, diz a palavra de Deus. Alguns pastores, vocês vão perceber isso na igreja presbiteriana, eles recitam a bênção araônica. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, a sua misericórdia, você vai perceber isso. Outros pastores, eles usam a bênção apostólica, baseado, né, no credo apostólico. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, né, as consolações do Espírito, né, recaiam sobre vocês hoje para todo sempre. Amém. Então, irmãos, isso faz parte da bênção sacerdotal. Deus usa ministros do Evangelho para que você, então, receba da mesa do Senhor, da Santa Ceia, participe. O ministro, ele comunica, então, essa bênção sacerdotal, pedindo que Deus continue a abençoar o seu povo até que ele volte para o buscar. Isso é infindável. Faz parte, então, da igreja, né, da instituição sacerdotal, né, da continuação. Algumas coisas são descontinuadas e algumas coisas continuam. Que Deus, então, nos abençoe. Eu queria finalizar, então, nessa noite, fazendo essas colocações e dando essa instrução para que vocês aprendam e entendam, né, sobre esse salmo de número 134 e as riquezas desse salmo para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.